Muitas vezes uma criança de 2 anos, ela chora, ela se frustra, e os primeiros comportamentos dela são se jogar no chão, jogar objetos no chão, morder alguém que está perto, bater em alguém ou bater nela mesma. Por quê? A capacidade de controlar os seus impulsos, que a gente chama de controle inibitório, ainda não está desenvolvida, mãe. E se você entender isso, você já vai ter muita consciência, discernimento e sabedoria para lidar com a birra do seu filho sem precisar brigar. O conhecimento, ele nos liberta para muitas coisas. E quando você muitas vezes está ali agindo com o seu filho na hora da birra, na hora que o seu filho se comporta mal, brigando, dando sermão, fazendo bronca, muitas vezes isso não gera aprendizado para o seu filho. Muitas vezes a gente exige dos nossos filhos uma capacidade que eles não têm, uma capacidade que eles ainda não conseguem nos entregar. Por quê? Por causa da sua imaturidade cerebral. E quando você entende isso, mãe, você consegue lidar com isso com muito mais sabedoria, com muito mais leveza, com muito mais discernimento. E tudo fica muito mais fácil. Você também consegue, mãe, ter ali um alinhamento das suas expectativas. A gente consegue entender que, peraí, eu vou sair com meu filho, eu planejei uma viagem, eu planejei um passeio, eu sei que vou ter que ficar, por exemplo, 3 horas dentro de um carro, fazendo uma viagem. Eu sei que a minha filha não vai ter a capacidade de ficar 3 horas dentro do carro, quietinha, bonitinha, sentado na cadeirinha de cinto. Então, se eu alinho as minhas expectativas em relação ao comportamento do meu filho, porque eu sei que ele ainda não está pronto para responder às minhas exigências de adulto, eu consigo, então, ter muito mais leveza para lidar com meu filho, mãe. A gente alinha, literalmente, as expectativas. Uma cena muito comum que a gente vê é quando a criança, ela está ali na fase dos 3, 4, até 5 anos de idade, a gente vê isso muito. Que a criança, ela não quer emprestar o brinquedo de jeito nenhum. Sabe aquela situação da criança tá brincando, vem um outro coleguinha e quer pegar o brinquedo que a outra coleguinha tá? E o seu filho não quer emprestar aquele brinquedo de jeito nenhum? Às vezes, por falta de conhecimento, a gente pensa assim: nossa, meu filho, ele tá sendo egoísta. Nossa, eu vou ter que fazer meu filho emprestar esse brinquedo de qualquer maneira, porque eu não tô criando filho egoísta, não. Às vezes, a gente tem até esse pensamento de querer forçar a criança a emprestar esse brinquedo. Mas quando você sabe, mãe, que a fase de desenvolvimento de até 7 anos de idade é uma fase do egocentrismo natural e esperado, que a criança ela não tenha essa habilidade, essa disponibilidade, essa disposição de emprestar, de dar o que é dela, porque ela ainda está numa fase de desenvolvimento, de entender de que o que é meu vai e volta, a gente consegue lidar com mais sabedoria. Então, a gente consegue criar estratégias muito mais eficazes para lidar com uma situação que antes a gente não conseguia lidar, ou a gente lidava brigando, fazendo a criança emprestar o brinquedo à força. Já passou por isso aí? Eu tenho certeza que sim. Muitas mães passam por isso, de achar que o filho está sendo egoísta, de achar que o filho ele está tentando manipular o adulto porque ele está fazendo uma birra. De achar que a criança está sendo, às vezes, tendo um comportamento ruim, quando, na verdade, é só um comportamento natural e esperado na infância. Então, a gente começa a até diferenciar o que de fato é comportamento desafiador, o que de fato é um comportamento de mau comportamento, de o que realmente é um comportamento esperado, um comportamento que a criança tem por imaturidade. Quantas vezes a gente não pune uma criança, ou talvez você já puniu o seu filho por um comportamento que ele teve, mas não é porque foi um mau comportamento, um comportamento inadequado, mas foi um comportamento por uma imaturidade, por uma habilidade que ele ainda não desenvolveu. A gente vê muitos vídeos na internet de mães filmando a criança que jogou celular no vaso, de que está dando banho no notebook dela. A gente vê essas cenas e a gente vê muitas vezes a mãe brigando com a criança, como se a criança realmente tivesse ali total discernimento de que ela não poderia fazer aquilo. Então, quando você entende a fase de desenvolvimento do seu filho, mãe, você é capaz de agir com mais empatia. Você é capaz de se colocar no lugar do seu filho, de agir com mais
com mais paciência, com mais compaixão de verdade, e saber que o seu filho ainda não está pronto. Então, quando você conhece a fase de desenvolvimento do seu filho, ou quando você pelo menos domina essa noção de que o cérebro do seu filho ainda não está pronto, de que muitas habilidades que nós esperamos dele, ele não vai conseguir nos entregar, você vai ter uma maternidade muito mais leve com o seu filho. Você vai conseguir um dia a dia muito mais tranquilo com a sua criança, porque você vai realmente alinhar as suas expectativas. Você não vai criar altas expectativas achando que o seu filho vai dar conta de uma coisa quando na verdade ele não vai. E isso, mãe, isso é maravilhoso. Você precisa viver uma maternidade com um conhecimento básico, mínimo da fase de desenvolvimento do seu filho. E como eu disse, não precisa dominar todas as teorias, mas você precisa entender que o cérebro do seu filho ainda não está pronto para suprir muitas habilidades que a gente acredita que ele pode nos entregar, mas que ainda ele não pode.